Gente, humores, tudo bem? Ó, vídeo de hoje um pouquinho diferente, naquele formato bate-papo que eu adoro, porque a gente vai falar sobre um assunto que tá muito em alta, mas que também é muito interessante, muito importante e cheio de conhecimento pra gente debater. E óbvio, tudo isso a convite do meu parceiro que vocês já conhecem, Itaú. Roda a vinheta pra gente começar. Antes de mais nada, se inscreve, compartilha, clica, manda o link, sai disparando pra galera. Fala aí, ó. Tem conteúdo edificante lá no canal da Fernanda, aí, o canal mais simpático do Brasil, Fernanda Gentil, com Itaú. Durante essa Copa, vocês acompanharam diversas manifestações do Itaú, de outras marcas, felizmente abraçando o assunto, falando sobre o futebol feminino. Mas assim, o Itaú, com essa campanha, o que eles fizeram? Juntaram personagens super importantes da história do futebol feminino e botaram para assistir um filme. No telão, o Itaú simplesmente reproduziu imagens de seleções brasileiras que nunca existiram. Tudo feito através da inteligência artificial. Era proibido o futebol para a mulher. E quando a polícia vinha correndo atrás de mim, eu saía correndo porque eu não podia jogar futebol. Eu nasci pro futebol. O texto do decreto-lei vai proibir as mulheres de praticar o futebol. Apesar da proibição, somos mulheres desobedientes, então muitas brasileiras vão continuar jogando. Na posição que aparecesse, eu entrava. Só não entrava no gol. Se tivessem deixado continuar, teria o mesmo sucesso que a seleção masculina de 70. Eu consigo imaginar brasileiras vitoriosas de todas as épocas. Uma camisa com corte feminino. A parte de baixo a gente deixava livre. Eu imaginaria também uma seleção campeã, por que não? Eu estou emocionada. Consegui ouvir ser gigante pela própria natureza. Fico feliz com essa imaginação, é uma imaginação. Poderia ter se tornado realidade, essa que é a verdade. Tem possibilidade de projetar que futebol é esse que as mulheres querem para o futuro. A coragem de querer. A vontade e a coragem de querer. Mais do que essa sacada genial de Itaú, de reproduzir o que nunca aconteceu, só pra gente ter um gostinho de como seria, tentar imaginar como poderia ter sido, onde a gente estaria se isso não tivesse sido congelado e proibido e recriminado completamente. Foi muito legal ver essas três personagens em específico nesse lugar. Nada mais justo, e eu fiz questão, na verdade, de pesquisar sobre elas e entender um pouco da história de cada uma, porque eu tinha certeza que elas não estariam ali à toa, elas não foram escolhidas por coincidência, e eu tenho certeza que o futebol feminino não estaria nesse nível que está hoje, que ainda tem muito para alcançar, mas já evoluiu bastante, se não fossem pessoas e mulheres e personagens como essas da campanha. A primeira que aparece é a Yolanda Braga, ela é de Vespasiano, Minas Gerais, e ela era professora de futebol. E aí, ali na região do colégio, no bairro, tinha uma igreja que precisava de ajuda. E eles já tinham tentado algumas formas de juntar recursos para ajudar essa igreja, mas eles precisavam de mais. Aí a Yolanda, mesmo sabendo da proibição do futebol feminino, sabia também que algumas meninas ali gostavam de jogar futebol e tinham medo, mas ela encorajou as meninas e teve a ideia de criar um time de futebol feminino para brincar ali, para fazer algumas apresentações, para jogar alguns torneios, se tivesse, né, futuramente, e ajudar principalmente a juntar recursos para essa igreja. Ela conta que em uma tarde, algumas horas, não juntou um time não, juntou vários times. E aí a Yolanda virou a grande líder desse projeto, né, dessas equipes que ela mesma conseguiu recrutar e juntar. E ela fala que era uma época em que o futebol era proibido, mas que isso foi feito de forma muito rápida, né? Essas equipes se juntaram ali, ela ficou muito feliz com isso e ela não imaginava que daquela época em que ela teve que juntar equipes para apresentar o futebol feminino, a gente estaria hoje falando de uma Copa do Mundo feminina, com a Marta no nível que está e depois de tudo que ela fez pelo Brasil. Então ela fica muito feliz com a evolução do futebol, mas sabe que é um caminho ainda muito longo que a modalidade tem que percorrer.
Essa é a Dilma, baiana, 59 anos. A Dilma teve o privilégio, né, a gente pode chamar assim, porque depois que você pesquisa e ouve histórias de várias mulheres dessa época em relação ao futebol, dá pra perceber que é uma exceção isso, então é um privilégio que ela teve de ter o apoio sempre da família. O pai incentivava, os irmãos também, e o pai dela sempre colocou como condição para ela fazer o que quisesse, fosse jogar bola ou qualquer outra coisa, que ela estudasse antes. Então ela dedica muito ao pai ela ter seguido pelo caminho certo, do esporte, da saúde, porque ele, além de incentivar também, apoiava muito e exigia muito que ela estudasse junto. Ela é de Camaçari, na Bahia, e ela criou um time de futsal feminino lá em Camaçari, e ela conta que ela era tudo, né? Era jogadora, treinadora, roupeira, fazia de tudo muito para seguir acreditando no sonho dela e ajudar a realizar também o sonho de várias outras mulheres. A próxima eu acho que vocês já conhecem. Com vocês, Pretinha, uma das jogadoras que mais jogou pela seleção brasileira, é a quarta da fila, perde só para a Formiga, Marta e a Cris. Pretinha ficou na seleção de 91 a 2014, participou de nada menos, nada mais do que 4 Jogos Olímpicos, 4 Copas do Mundo e teve o auge da sua carreira, infelizmente, nos Estados Unidos e não no Brasil. Justamente por tudo isso que estava acontecendo nessa época, pela falta de recursos, de investimento, de visibilidade do futebol feminino aqui dentro. Você imagina só, o nível de falta de incentivo era tanto que a gente perdeu uma jogadora como Pretinha. Ela não se fez dentro do Brasil, mas defendeu muito as cores do nosso país por tanto tempo, como eu disse, de 91 a 2014. Pretinha hoje está com 48 anos, começou a jogar bola com 7, uma vida inteira dedicada ao esporte, não só dedicada, mas mudando e fazendo a história do esporte. E com 16 foi convocada já para a seleção brasileira principal. Teve uma passagem muito importante pelo Vasco, Clube do Rio, é a maior artilheira do clube em jogos oficiais, pentacampeã carioca com o Vasco. E para coroar, ela é a primeira brasileira a fazer gol em 3 edições de Copa do Mundo diferentes. Ela fez em 95, em 99 e em 2007. Essa é a nossa Pretinha. Por 40 anos, as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil. A seleção sempre entrará em campo por elas. É mais que uma Copa. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Feminina de Futebol. Dito tudo isso, eu só posso agradecer mais uma vez, Itaú, por esse presente que você deu pra gente. Isso sim muda uma vida. Isso sim dá esperança, isso sim faz a pessoa se identificar, se sentir parte. Parabéns, Itaú. Parabéns pela ideia, pela sacada genial, por juntar o passado com o futuro e criar um passado que poderia ter sido nosso presente por muitos anos, mas não foi. E a história é essa, a gente não tem como lutar contra ela, mas a gente pode refazer a partir de agora, sabendo todas essas informações e entendendo como foi difícil, principalmente para quem viveu aquela época. Beijo, gente, amores. Espero que vocês tenham gostado. Continuem por aqui, compartilhem, curtam, se inscrevam, divulguem e indiquem para os seus amigos, porque por aqui a gente sempre vai fazer isso que vocês acabaram de ver. Conectar, encurtar a distância e ganhar uma coisa que eu sempre falo que não ocupa espaço e que é importantíssima e que muda vidas, chamada conhecimento. Foi tudo isso que Itaú fez nessa campanha e eu fiquei muito feliz de estar perto deles. Beijo!